Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos iniciar a unidade 13, tá bom? Essa unidade é bem bacana porque a gente vai trabalhar bastante com medidas de comprimento, massa e capacidade, tá? O que isso significa? Que nós vamos fazer diversas observações através de peso de alimentos, quilos, como que a gente pode organizar os números para chegar até certo quilo, até certo peso, tá? Então, nós vamos começar aqui, pessoal, na página 43, eu vou ler com vocês aqui esse pequeno texto que fala um pouquinho sobre esse chefe aqui que nós estamos observando, tá? Esse chefe gourmet que se chama Adriano aqui na nossa unidade 13, tá? E diz assim: Adriano, o chefe gourmet de um famoso restaurante localizado no estado do Maranhão, é conhecido por seus deliciosos pratos compostos por alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Sempre muito rigoroso com a correção das medidas e com a qualidade dos produtos que utiliza em seus pratos, tem em sua cozinha experimental um verdadeiro laboratório de culinária e práticas de medição. Pessoal, nesse primeiro momento, eu quero que vocês observem comigo, aí na cozinha do Adriano, do chefe Adriano, quais são os objetos que ele possui aí em sua cozinha e que são utilizados para medição. Então, observem aí primeiro esses objetos, né? A gente consegue ver o quê? Uma balança, a gente consegue ver um copo medidor, né? A gente consegue ver esses três medidores aqui, ó, esse laranja, o azul e o branquinho que serve para medir alimentos secos também, né? Será que eu conseguiria medir, gente, nessa balança um líquido, né? Uma porção de água? Como que eu faria para medir a água? Será que dá para medir líquidos a partir dessa balança? Quais objetos eu usaria para medir líquidos e quais objetos eu utilizaria para medir alimentos ou ingredientes secos, né? Então, pensar um pouquinho nessa questão do que a gente usa no dia a dia para medir as coisas, né? Então, em casa, a mamãe, ela sempre tem uma xícara especial para fazer o bolo dela, né? Para separar a farinha, para separar o açúcar, ou às vezes ela tem até o próprio medidor mesmo, né? Então, a gente está cercado por essa questão de medidas, né? Descobrir o quilo, o peso das coisas. Quando a gente vai ao mercado, nós temos que pesar os alimentos, né? Pesar os legumes, as frutas, o arroz, ele tem aí o quanto ele pesa, o açúcar. Então, nós estamos cercados por essa questão do peso, o peso das coisas, dos alimentos, tá? Aqui na página 44, nós vamos continuar lendo mais um pouquinho e observando aqui essas três formas de medição. Certo dia, recebeu a visita de um crítico gastronômico que estava visitando seu espaço gourmet pela primeira vez. O crítico lhe fez muitas perguntas e ficou admirado com a maneira que o chefe media a massa dos produtos utilizados em seus pratos, tá? Então, aqui abaixo vocês vão ver a forma como que Adriano ele faz para medir as suas coisas, tá? Os seus alimentos. Adriano, de posse de sua balança, então Adriano está segurando a balança dele aqui, que ele usa muito para medir as coisas, os alimentos, afirmou ao crítico que poderia medir a massa de qualquer produto com 1 quilo, 2 e 3, até 15 quilos apenas, com o que se vê a seguir. Gente, será que a partir desses quilos que ele tem, ele consegue aí organizar, por exemplo, ele consegue juntar quantos quilos para formar, por exemplo, 10 quilos, 15 quilos? Quanto que ele precisa juntar aí desses quilos apresentados para ele chegar à quantidade que ele precisa, tá? Por exemplo, se eu juntar 8 quilos mais 5, quantos quilos aí eu vou ter, né? Então, ir pensando nessas quantidades, conforme eu vou juntando um quilo com o outro, como que eu consigo fazer esses cálculos, né, gente? Então, nesse primeiro momento é só para ir observando realmente. E nas páginas 45 e 46, resolver as primeiras questões. São questões assim do que vocês conhecem sobre quilos, sobre peso de alimentos, tá bom? Então, na página 45, fazer a leitura, tá? Que diz assim: e você, aluno do terceiro ano, concorda ou não com a afirmação do chefe Adriano, tá? E aí tem uma parte de investigação. A 46 também vocês precisam fazer a leitura, tá? Representando aí na balança
através dos números. E aí vocês parem na página 46, que nós iremos continuar na próxima aula as outras páginas, tá bom, pessoal? Boa aula para vocês. Nós vamos continuar conversando sobre esse tema que é tão bacana na próxima aula, tá? Um beijo, pessoal. Tchau.